Quando cheguei no céu, estava a cerca de 6 a 9 metros de Deus. Eu caminhava em direção a Deus e fiquei ao lado direito dele. Como diz nas Escrituras do Novo Testamento, a mão direita de Deus é Jesus. À direita de Jesus estava São Miguel. À direita de Miguel estava Rafael. À direita de Rafael, Gabriel. E à direita de Gabriel, um quarto arcanjo. Então, à direita dele estavam os outros 3 arcanjos do céu. À esquerda de Deus estava Maria, mãe de Jesus Cristo. E depois José, pai de Jesus Cristo. À esquerda de José estava João Batista. Bem-vindo a este episódio de Revelações do Céu. Hoje, nosso convidado, Robert Stock, morreu 3 vezes em um intervalo de 12 horas. Ele estava de moto quando colidiu com um grupo de servos e morreu. O que ele viu é absolutamente incrível. Ele viu Deus, viu Jesus com Maria, José e João Batista. Ele viu 4 arcanjos quando estava no céu, Miguel, Rafael e também Gabriel. Ele viu outro anjo, sobre o qual também vai nos contar. Então, Robert, este será um dos relatos mais incríveis que já ouvimos, por isso, seja bem-vindo ao programa hoje. Obrigado. Bem, Robert, por que não começamos perguntando onde você estava, espiritualmente falando, antes do acidente? O acidente ocorreu relativamente perto da data desta gravação, ainda nem faz um ano. Há alguns milagres que vamos falar, que aconteceram com você pessoalmente e sua cura. Mas onde você estava em relação a Jesus Cristo antes do acidente? Eu frequentava a igreja regularmente na Igreja Unida de Cristo de St. John's em Mauer, Illinois, onde, em 1867, meu quarto bisavô ajudou a construir a igreja. No dia anterior ao meu acidente, eu realmente fui rebatizado naquela igreja. Senti a necessidade de ser rebatizado. Eu havia sido batizado e confirmado quando criança, mas fiz o rebatismo na igreja que meu bisavô ajudou a construir. Eu acabei indo de moto para lá também, e o pastor P. e Tim Burns, que é o pastor assistente, me batizaram naquele domingo. Então, na segunda-feira à noite seguinte, tive um acidente muito grave. Todos os médicos disseram isso. E esses são médicos de St. Louis até Newport Beach, Califórnia, Orange County. Alguns dos melhores médicos do mundo no Hospital SSM Health, em St. Louis, um centro de trauma de nível 1. Durante muito tempo, todos os médicos me perguntavam: como você ainda está vivo? Cada médico que viu minhas ressonâncias magnéticas e tomografias tinha as mesmas primeiras palavras: como você está vivo? Minha resposta sempre foi Deus. Deus, Deus. Deus é a única razão pela qual estou vivo. Quase não existe ser humano que tenha passado pelo que passei naquela noite e conseguido sobreviver. Falo sério. Já li sobre centenas de pessoas que morreram em acidentes de moto muito menos graves e não conseguiram sobreviver. A única razão pela qual eu consegui sobreviver não tem nada a ver comigo, mas tudo a ver com meu relacionamento com Deus e as bênçãos dele. Depois de bater em um veado a mais de 130 km/h, eu quebrei todo o meu crânio. Quebrei as 2 órbitas dos olhos. Tenho uma fissura no topo do meu crânio que vai até meu pescoço. Além disso, quebrei meu pescoço e rompi todos os nervos do meu crânio. Quebrei meu nervo craniano, foito e outros. Eu não deveria conseguir falar. Bati meu crânio com tanta força no asfalto que perdi 1/4 de polegada de pele do meu ombro direito, meia polegada da pele do meu joelho direito e 1/4 de polegada da minha mão que, de alguma forma, Deus colocou no meu rosto. Perdi 1/4 de polegada dessa mão. Caso contrário, meu rosto teria ficado deformado, mas literalmente quebrei todos os nervos do lado direito do meu crânio. A coroa do meu crânio tinha mais de 200 fissuras. Não há outra explicação a não ser que Deus tenha enviado os anjos do céu, que realmente nos protegem a todos, que salvaram minha vida naquela noite, mantendo-me vivo. Não há outra forma. Clinicamente, sabe, eu costumava, nos meus anos mais jovens, trabalhar na sala de emergência e meu filho é médico de emergência. O acidente, a cerca de 130 km/h, com o veado me atingindo, fraturou meu crânio. Você entende que todos que chegam à emergência com meu tipo de lesão acabam no saco de cadáver.
Eles não sobrevivem, mas eu sobrevivi. Minha frequência cardíaca parou 3 vezes em 12 horas. E então tive uma das experiências mais incríveis no céu que já ouvimos. Fui ao céu e conheci Deus. E conheci outras pessoas também. Absolutamente. Pensei nisso todos os dias desde agosto do ano passado. Penso nisso várias vezes ao dia. Foi a experiência mais emocionante e poderosa que um ser humano poderia ter. Eu quase até certo ponto desejei sem a dor, o acidente e tudo mais. E a internação, que cada ser humano no planeta pudesse ter essa mesma experiência, porque isso criaria um paraíso na Terra. Eu sei que criaria. Faria com que todos amassem mais uns aos outros e se amassem como Deus ama o mundo. Ele tanto amou o mundo que deu seu único filho. Tudo isso é real. Deus no céu é essencialmente outra dimensão para a qual podemos ir. Este corpo é apenas um vaso que abriga nosso espírito, como dizem as Escrituras várias vezes. Quando este vaso, do qual não estamos mais encapsulados, libera nosso espírito tem um lugar para ir. Como Deus é minha testemunha, sei que Deus quer que eu diga: arrependam-se de seus pecados e voltem-se para Deus. Todos precisam se arrepender pelos pecados contra si mesmos, pelos pecados contra o corpo e pelos pecados contra os outros. Existem múltiplas camadas de pecado que um ser humano pode cometer, e Deus quer que verdadeiramente nos arrependamos desses pecados. Tenham iluminação através de Deus. Deus nos ama tanto que nos deu seu único filho como advogado para nossas falhas, o que temos, não como resultado de Deus, mas como resultado de outras coisas. Para nos dar um caminho para o céu, para passar a eternidade com Ele. Eu sei como é o céu, em um sentimento, dentro de uma pessoa. Lembro-me de olhar para meu braço esquerdo e meu braço direito, e meu CH, maravilhado. Não há sentimento de medo, dúvida ou preocupação. É a sensação mais pacífica, prazerosa, simplesmente a salvação incrível do céu que um ser humano poderia sentir em seu coração. Bem, o efeito residual de você ter estado no céu simplesmente mostra. Quer dizer, você é uma pessoa transformada como resultado de seus encontros. E esse encontro? Conte-nos sobre esse encontro com Jesus no céu. Quer dizer, como foi quando você se deparou com o Senhor Deus? Quando cheguei no céu, estava a 20 ou 30 pés de Deus. Eu estava caminhando em direção a Deus e me posicionando à direita de Deus, como dizem nas Escrituras do Novo Testamento. À direita de Deus está Jesus. À direita de Jesus estava São Miguel. À direita de Miguel estava Rafael. À direita de Rafael estava Gabriel. E à direita de Gabriel havia um quarto arcanjo, e o nome dela me escapa. É Isabela, eu acredito. Eu soube disso fluentemente após meu acidente, e nunca tinha conhecido seu nome antes. Então, à direita dela estavam os outros 3 arcanjos do céu. À esquerda de Deus estavam Maria, mãe de Jesus Cristo, e depois José, pai de Jesus Cristo. À esquerda de José, pai de Cristo, estava João Batista. Foi incrível. Eu caminhei até Deus, e Ele olhou nos meus olhos. Ainda consigo ver isso, mesmo aqui. Deus olhou nos meus olhos e disse: "Olá, meu filho." Eu respondi: "Olá, pai." Eu estava a poucos metros dele. Olhei para Jesus Cristo e ainda consegui vê-lo em toda a sua glória. Ele olhou nos meus olhos e eu nos dele, e ele me disse: "Olá, meu irmão." Eu disse: "Olá, irmão. Tudo isso é real. Cada parte disso é real." Eu nunca duvidei. Desde os 3 até os 44 anos, eu disse que Deus é real, Jesus Cristo é real e a Bíblia é real. Tive uma experiência muito religiosa na infância, que contei para minha mãe e continuei compartilhando com ela até que isso aconteceu. Depois desse acontecimento, eu morri e fui para o céu. Minha mãe estava no hospital e eu estava contando tudo isso para ela. Ela se virou para mim e Deus a abençoou e disse: "Robbie, você fala isso desde que tinha 3 anos." Respondi: "Mãe, eu sei, mas não, eu morri e fui para o céu." Foi uma experiência extremamente emocionante e incrível saber que Deus esteve comigo durante toda a minha vida. Todas as coisas boas na vida que não são pecaminosas vêm de Deus. Todas as coisas boas, sabe?
É incrível perceber que Deus esteve envolvido conosco desde os primeiros momentos das nossas vidas aqui na Terra. Costumamos vê-lo como alguém com quem temos uma experiência de novo nascimento ou algo parecido. Mas ele realmente está presente em nossas vidas desde bem cedo. Agora, você viu Deus Pai, viu Jesus. Eu acho muito interessante que Jesus tenha te chamado de irmão. Essa afinidade, essa irmandade que Jesus tem conosco, ou irmandade, tanto faz, se não for, sabe, independente do gênero. Mas conte para nós, muitas pessoas estão perguntando, e eu também, porque acho que elas têm interesse. Como eles eram quando você os viu? Você conseguiu ver o rosto deles? Pode descrever suas feições? Ah, com certeza. Deus estava vestido de branco e os anjos do céu, embora não todos os anjos, estavam atrás dele. Deus estava vestido de branco, exatamente como está escrito na Bíblia. Eu passei pelo Novo Testamento tantas vezes, fiquei impressionado como partes dele, que eu não tinha lido ou sequer sabia que existiam, se alinhavam exatamente com a forma como eu narrou. Mas Deus estava em uma túnica branca sem costuras, que brilhava em um branco radiante. Havia uma faixa dourada que envolvia seu pescoço, no topo da túnica. Todos os outros anjos no céu, e percebi isso só outro dia, tinham essa mesma faixa dourada. É como se eles tivessem um halo, mas era um halo ao redor do pescoço. Em imagens, dizem que o halo fica ao redor da cabeça. Você sabe que sempre aparece ali. Mas era uma faixa dourada envolvendo seus pescoços. E era literalmente como a Bíblia descreve. Túnicas brancas brilhantes, irradiando uma luz branca radiante. Era exatamente assim. Jesus estava vestido, e eu assumiria que sim, reconheci-o quando me aproximei. Ele trajava como se acredita que Jesus teria se vestido naquela época. Mas eu conseguia ver Deus. Eu conseguia ver o rosto de Deus. Ele tinha uma barba prateada e negra, e o cabelo era mais longo, até a altura dos ombros. O cabelo era preto com fios prateados. Eu conseguia ver seu rosto, e percebia que Jesus era um pouco mais alto que Deus, enquanto Maria, João e José tinham altura semelhante. Maria estava vestida de azul com branco, e José usava o que eu diria ser um manto branco por baixo, com uma túnica azul por cima. Quando me aproximei, consegui reconhecer então, porque me lembro de como eram os arcanjos. Os arcanjos tinham asas, e suas asas tinham penas endurecidas que pareciam pérolas em suas laterais. Ainda consigo visualizar na minha memória aquelas penas brancas endurecidas, parecidas com pérolas. Era exatamente como a Bíblia descreve, até certo ponto. Não devo dizer exatamente, mas era como você imaginaria que todos eles deveriam parecer. Depois do meu acidente, enquanto estava numa cama de hospital, comecei a me inscrever para um mestrado em teologia e outro em divindade. Eu tinha 44 anos na época, e aqui estava eu, querendo me matricular para fazer mestrado. Eu havia começado e escrito 5 livros muito curtos e condensados, além de palavras cruzadas sobre o Antigo Testamento, do livro de Gênesis até o livro de Josué. De repente comecei a frequentar um estudo bíblico em minha casa e a ir à igreja regularmente. Eu ia ao estudo da Bíblia toda quarta-feira e ia à igreja todo domingo. Para mim parecia tão estranho que outras pessoas não tivessem esse mesmo sentimento. As pessoas falam sobre esportes e tudo que eu falo é sobre Deus e Jesus Cristo. Eu rezo pelas pessoas sem parar em todos os lugares que vou. Eu rezo por elas abertamente e não consigo entender. Até que conheci Jamie, uma policial de St. Louis, que também havia falecido e visto Jesus. Conhecia. E Deus sabia que eu precisava conhecê-la, porque a forma como a conheci foi obra de Deus. Foi o encontro mais aleatório que uma pessoa poderia ter. Eu sabia de longe que ela e eu íamos conversar, e ela sente a mesma coisa que eu. E é tão incrível encontrar alguém que se sente assim. Isso deixou meu coração tão feliz. Bem, você está entre amigos nesse aspecto, e eu posso entender. Não apenas entender, mas compreender o que você passou. Sua experiência foi muito recente, sabe? Não faz nenhum ano desde esta gravação. Na minha experiência, já estava chegando a 20 anos. Há uma pergunta que as pessoas têm em relação às aparências.
e algumas delas realmente variam. Mas precisamos entender pela Bíblia que a revelação de João e suas descrições eram diferentes das de Ezequiel, por exemplo, sobre o Senhor. As manifestações de Jesus caminhando na terra são diferentes do seu estado glorificado no céu. Você descreveu algumas figuras muito distintas, sendo Deus o mais proeminente. Mas eu queria te perguntar, Robert, como você sabia os nomes desses arcanjos, de João Batista e Maria e José? Foi de forma instintiva que você soube quem eles eram? Ou como isso aconteceu? Bem, me desculpe por isso. Bem tendo uma experiência altamente religiosa, minha filha, aos 3 anos, teve uma experiência muito religiosa. Ela me disse que viu Gabriel do lado de fora da janela do quarto dela com 2 outros arcanjos. Eu aprendi um pouco sobre esses arcanjos, e Gabriel vindo até a Virgem Maria. Mas desde então, tive até uma experiência no hospital. Tentei tirar fotos do que era. Um anjo saindo de trás de mim e indo para fora da janela. Eu estava tentando fotografar o anjo saindo. Era um anjo que estava bloqueando a dor para mim. Como os médicos podem confirmar, eu não sentia dor. Eu me sentia incrível. Assim que aquele anjo saiu de trás de mim pela janela, eu imediatamente desmaiei e fui tomado pela dor. Era como se Deus tivesse designado um anjo que basicamente me protegia para bloquear essa dor. Mas desde a experiência da minha filha aos 3 anos, quando ela viu anjos do lado de fora da janela e me contou sobre isso no dia seguinte, eu tive algumas experiências religiosas na vida, como flashes contínuos de luzes brancas do lado direito. Comecei a pesquisar muito e a ler sobre os arcanjos e coisas do tipo. Minha filha escolheu uma imagem do anjo Gabriel na minha frente e disse: "Papai, esse é o anjo que eu vi." Fiquei impressionado. Mesmo aos 3 anos tendo uma experiência religiosa intensa como a minha, ela sabe que Deus é real também. E isso é incrível. É verdadeiramente incrível. Uau! Realmente é. Bem, sabe, às vezes chamamos isso de intuição, mas uma criança tem essa capacidade de discernir. Você sabe, Jesus disse, "Deixai vir a mim os pequeninos, pois deles é o reino dos céus." Eles simplesmente entendem de forma implícita quem é esse anjo. E no céu há uma compreensão que vai além, não apenas do Senhor Deus, mas também de outros. E acho que é importante destacar que, quando identificamos pessoas, é através do que chamo de olhos de Jesus. Ou seja, estamos vendo as coisas no céu como uma compreensão que ultrapassa nossa capacidade intelectual, sabendo por meio da inspiração do Senhor Deus. Agora, quando você estava no céu com Deus e viu Jesus do lado direito, ou melhor, do lado direito, e tudo isso estava acontecendo, Deus te disse algo sobre permanecer ou não. Obviamente você não ficou, mas havia um limiar que você teria cruzado e que teria sido um ponto sem retorno. Conte-nos sobre isso. O que aconteceu enquanto ele te instruía ou dizia que você voltaria? Absolutamente. Eu estava em pé diante de Deus e fui dar uma volta ao redor de João Batista. Enquanto me preparava para dar um passo, lembro de olhar para minha perna direita. E era como um limiar, essencialmente, para unir-me ao céu. Eu contei a outros que era o limiar do não retorno, de me juntar ao céu. Lembro de olhar para o meu pé direito. Minha perna direita estava no ar, e eu me preparava para dar aquele passo ao redor de João. Para dar aquele último passo ao redor de João. Lembro como foi incrível e feliz. Foi simplesmente uma experiência incrível, maravilhosa. E a cabeça de Deus se virou, mas não o corpo todo, foi só a cabeça. Ele se virou e disse: "Ainda não, meu filho. Eu dei um passo para trás e voltei para perto de Deus. Deus me disse que quer que eu salve o maior número possível de almas e as leve ao céu. E que eu compartilhe esta história. Conte esta história. Diga a todos que Deus é real. O céu é real. Jesus é real. A Bíblia é real. Que tudo isso é verdadeiro. Compartilhe que o céu é verdadeiro e real. É preciso arrepender-se dos nossos pecados, pois Deus quer que todos nós estejamos no céu. É nossa responsabilidade informar que tudo isso é real e que o céu é alcançável. Existe uma maneira de alcançar o céu, e então eu me virei. E como um raio, quero dizer, eu estava no céu, afastando-me de Deus. Quando estava no meu corpo,
Alguém estava quebrando 2 das minhas costelas do lado esquerdo, me reanimando. Eu estava acordado e lembrei de pensar comigo mesmo. Isso foi incrível. A salvação que eu tinha dentro de mim. O sentimento que eu experimentei. É isso o que quero dizer por salvação. Eu estava mais feliz do que nunca. Não tinha medo, não estava preocupado. Senti como se, por meses, eu ainda estivesse no céu. Foi a sensação mais incrível que já tive em toda a minha vida. É isso que a Escritura significa. O céu é verdadeiramente um paraíso. Esse paraíso não é um mundo carnal. Esse paraíso é um sentimento. O sentimento do amor de Deus e de sentir esse amor dentro de nós. Isso é verdadeiramente o que é o paraíso. Você passa uma eternidade, uma vez que a sua alma deixa este corpo, e passa uma eternidade no céu com Deus. Existem pelo menos outros 2 lugares para onde uma pessoa pode ir se não for para o céu. Eu sei como o céu é incrível. Foi alguns meses após o meu acidente e essa experiência que eu pensei sobre isso. Mas eu não quero saber o que é o inferno. E nem gosto de dizer essa palavra. Eu nem quero saber como é aquele lugar escuro e sombrio. Eu sei como o céu é maravilhoso. Não consigo imaginar passar a eternidade sentindo a pior dor possível, porque eu sei como é uma eternidade de sensação de céu. Se cada pessoa no planeta tivesse a minha experiência, não haveria mais pecado. Eu não quero absolutamente nada relacionado a qualquer tipo de pecado. Na TV, em qualquer situação, na vida em geral, nada em geral. Não quero nada a ver com os 7 pecados contra uma pessoa, contra o corpo, que uma pessoa pode ter. Não quero nada a ver com os 10 mandamentos e nenhum dos pecadosos. Eu sempre amei o meu próximo como a mim mesmo durante toda a minha vida. Minha mãe pode testemunhar isso. Eu sempre fui a pessoa mais generosa e prestativa. Em 2018, a revista People publicou um artigo sobre mim, que aqui sou apenas um gentleman do sul de Illinois. Mas a revista People escreveu um artigo sobre mim, sobre o trabalho de ajuda às vítimas de furacões que eu estava fazendo. Eu disse a eles que estava trabalhando com um pastor de SNT, Charles, liderando esse esforço de ajuda nacional, não exatamente nacional, mas para Houston, Porto Rico e Flórida em 2017 e 2018. Eu estava fazendo entrevistas por telefone em todo o país. Sou apenas um cara do sul de Illinois, mas contava a todos que me perguntavam, como você está fazendo isso? E eu dizia, é Deus. E realmente era. Foi algo incrível de se fazer parte, mas as pessoas precisavam de ajuda. O que eu estava sacrificando não era nada comparado ao que essas pessoas haviam sacrificado. Essa tem sido a minha vida inteira. Ter essa experiência agora é simplesmente, é Deus. É incrível. Não há como eu estar vivo. Não há como, não. Sabe? E o fato de que mesmo depois de me recuperar de uma lesão na cabeça, lesão cerebral, ossos quebrados e todos os traumas que tive, escrevi esses livros sobre o Velho Testamento. Obviamente você foi transformado por essa experiência em fazer coisas que talvez suas capacidades não teriam alcançado, se não fosse pelo poder de Deus agindo através de você, a partir dessa experiência transformadora no céu. É absolutamente incrível, meu irmão, o que Deus fez com você. Mas Ele te falou no céu, não falou? Por que Ele estava te trazendo de volta? Havia uma razão para isso, e Ele te deu isso para você expressar ao nosso público hoje. Amém? Absolutamente. Isso, é isso. Eu não sabia como contar essa história. Uma amiga minha, Debbie Laron, me contou sobre seu ministério e sobre o encontro dela comigo. A única maneira dela e eu nos encontrarmos só pode ser descrita como Deus. Eu não a conhecia de jeito nenhum, e ela acabou que estava em uma reunião na qual eu estava, que tinha a ver com ajudar os outros através do hospício. Eu comecei. Tinha participado de um hospício porque estava buscando caminhos e maneiras de salvar almas. Eu só estava lá e eles me pediram para contar minha história. Eu contei minha história e como você tem que falar com os ministérios do Randy. Randy K. Ministries. E eu fiquei tipo, e aqui estamos. Novamente essas coisas simples assim. Sempre são Deus. Elas são pura de coração. E um coração amolecido. Puro de coração. Isso é sempre Deus. Estou muito feliz que você fez isso, Robert, e você
nossa bênção, já abençoou muitos de nós. Mas agora a nossa bênção é para aqueles que estão assistindo a isso. Eu quero voltar um pouco para o céu, Robert, se pudermos, por favor. Eu sei que você descreveu a aparência de Deus Pai, Jesus, os arcanjos. Eles tinham asas. Talvez você pudesse explicar isso um pouco mais, porque eu sei que as memórias são muito vívidas para você. Você disse que, eu acho, e me corrija se eu estiver errado, que o céu era mais real. Essa é uma expressão comum, do que até mesmo este mundo, em termos do que você recorda. Explique um pouco sobre, os arcanjos, a aparência de João Batista. E eles estavam juntos. Alguma compreensão que você tem agora, após sua experiência, sobre por que você viu essas figuras em particular? Eu passei a maior parte da minha vida, bem antes do meu acidente. Eu fortalecei meu relacionamento com a Maria, a mãe, e José, o pai. Eu pensei sobre isso a minha vida inteira. Quando eu rezo, eu oro a Deus Pai, Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador, Maria, a mãe José, o pai, João Batista, os arcanjos e os anjos do céu, que realmente nos protegem a todos. Eu tinha uma mulher, por quem eu orei assim, e era assim que eu sempre começava a rezar. Eu tinha uma mulher pela qual eu havia orado, e isso aparentemente curou seu câncer. E não sou eu, é Deus. Mas aparentemente curou seu câncer por meio daquela oração. E foi assim que eu comecei a rezar. E aqui estou eu. Eu morro e eu entro no céu e aqui eles estão todos. Eu estava ainda maravilhado com isso. Qualquer um que teve um anjo do céu que veio até eles, falou com eles e contou coisas miraculosas que iriam acontecer. Eu fui atraído, especialmente com a minha experiência e depois a experiência do meu filho, e então João Batista. É assim que prestar homenagem ou reconhecimento àqueles que Deus usa funciona. Deus usa anjos, arcanjos e os envia para as pessoas. Depende do nosso discernimento, e nosso coração amolecido tem que ser um coração amolecido, não um coração endurecido. Para entrar no céu, você não pode ter um coração duro. Deus não permitirá um coração endurecido no céu. E é por isso que Jesus nos deu esses mandamentos para seguir. Esse coração tem que ser um coração amolecido para alcançar o céu. E isso é parte do que eu aprendi através da minha experiência lá. Deus fala conosco todos os dias. Deus usa anjos no céu para nos proteger. Há uma batalha espiritual até certo ponto que acontece na Terra todos os dias. As pessoas estão sendo puxadas em diferentes direções e não é nada prejudicial, negativo ou cheio de raiva, dor ou medo. Uma quebra de um mandamento não vem de Deus. Deus não quer que nenhuma dessas coisas aconteça. Deus quer que todos nós conheçamos o seu amor. E se seguirmos todos esses mandamentos, os pecados e não rompemos com os pecados contra nós mesmos, os pecados contra os outros, e amarmos o próximo como a nós mesmos, podemos manter um coração suave. Mas aqueles que estão ao nosso redor também podem ferir nossos corações, e precisamos perdoá-los. Sempre que lembramos, devemos perdoar e perdoar e perdoar para manter aquele coração suavizado e não ter uma reação de raiva que vem da escuridão que Deus reprovou do céu. Sim, realmente, o amor é o que devemos ter por todos, ajudando todos que pudermos, amando-os como Deus nos ama e renovando nossa fé através do perdão e ajudando aqueles que realmente precisam disso. Realmente precisam de um coração suavizado. Ao suavizar um coração, conservamos o perdão e o amor, enquanto ajudamos os outros. O céu está vindo para San Diego no primeiro evento Heaven Encounters, de 12 a 14 de setembro de 2024. Palestrantes de renome mundial, autores de best-sellers e a maior reunião de sobreviventes cristãos do além-vida se juntarão ao anfitrião Randy Kay. Apresentações transformadoras serão acompanhadas por adoração dinâmica, painéis de discussão envolventes, cerimônias inspiradoras e orações que podem mudar vidas em um dos principais resorts de
Conferências Cristãs da América. Inscreva-se agora em randic.org, pois a disponibilidade de assentos é limitada. O céu está vindo para San Diego. Não perca. Eu adoro isso, Robert. E você sabe, ao ouvi-lo e conversar com você, eu só sinto essa impressão de que o amor emana de você. É o coração de Deus que nos transforma de termos que fazer a vontade de Deus para querermos fazer a vontade de Deus. Essa é a transformação do coração. Você falou sobre os 10 mandamentos sem a motivação que o Espírito Santo proporciona para querer amar a Deus acima de tudo. O primeiro e maior mandamento que Jesus deu. Em segundo lugar, amar uns aos outros. Esses 2 mandamentos vêm do poder de Deus em nós. Você teve aquela outra percepção sobre por que Deus revelou essas pessoas em particular para você. Acho isso muito intrigante, porque você viu Deus Pai, viu Jesus Cristo e viu a relação entre os dois. Você viu a mãe terrena de Jesus, Maria. Você viu o pai terreno, embora fosse o pai adotivo, ele não era o pai biológico. Obviamente. Você viu os arcanjos. Agora, os arcanjos são indicados na Bíblia como anjos guerreiros. Eles rompem as forças, as potestades e os espíritos territoriais das trevas em nosso mundo. Acho que você traz um pouco disso na sua mensagem, em termos de quebrar essas barreiras. Não apenas de entendimento, mas também as forças que estão neste mundo que nos fazem lutar uns contra os outros. Ou talvez ser mais ressentidos uns com os outros. Isso se resume àquela mensagem simples do amor de Deus. Quero dizer, é quando a ruptura acontece. A guerra espiritual que está em curso, essa é realmente a essência, não é, Robert, do que Deus lhe disse no céu? Essa é a expressão do seu amor por nós, a Ele e uns pelos outros. Sim, está absolutamente correto. Deus quer que saibamos, neste mundo carnal, nada além do amor de Deus. Verdadeiramente, cabe a nós compartilhar essa mensagem e repartir o amor de Deus como cristãos e como cristãos iluminados também. Como Deus me disse, devemos trazer o maior número possível de almas para o céu. Eu compartilhei essa mensagem de Newport Beach, Califórnia, até St. Louis, Missouri. Aqui no sul de Illinois, o máximo que pude. Estou constantemente buscando maneiras de compartilhar isso, seja em situações individuais ou tentando encontrar uma avenida maior. E aqui estou eu, falando com você. E dentro de mim, Deus está me dizendo para compartilhar essa mensagem. Compartilhe essa mensagem. Conheci tantas outras pessoas desde que tive essa experiência. Aquelas que viram o céu ou Jesus. É incrível. Estar aqui com você é realmente Deus trabalhando na minha vida para compartilhar essa mensagem. Para deixar todos saberem que Deus ama a todos vocês. Cada um de nós. Cada um de nós. Ele nunca deseja que nenhum de nós se afaste completamente dele. Não desvie seu rosto de Deus. Quando eu oro, consigo visualizar estar no céu. Muitas vezes, minhas orações parecem ser atendidas, e tem sido incrível. Meu pai, que tem alguns problemas de saúde, passou por várias cirurgias cardíacas e sofre de neuropatia nas pernas. Não consegue andar. Na semana passada, na quinta-feira, no dia 4 de julho, passei dias no hospital com ele. Mas naquela quinta-feira foi a primeira vez que ele se levantou e andou. Ele se levantou com seu andador, saiu para o corredor com o fisioterapeuta, percorreu 15 metros e não conseguiu andar mais. Ele se virou e nós o trouxemos de volta. Ele se sentou. Olhei para meu pai e disse: "Você está curado em nome de Jesus." O que é mais fácil para você? Uma pessoa dizer: "Levantem-se e andem," ou "Seus pecados estão perdoados." Eu disse: "Você foi curado em nome de Jesus. Seus pecados estão perdoados. Agora levante-se e ande." Uma hora depois ele se levantou e andou 90 metros ou mais pelo corredor e voltou. Então ele se levantou mais 3 vezes e andou mais 90 metros, depois mais 90. Coisas assim. Isso aconteceu. Vejo Deus agindo neste mundo tanto que vejo Deus em tudo. Em tudo! Observei meu pai até certo ponto ser curado em nome de Jesus naquele dia. E ele foi. Há poder no nome de Jesus. Como eu disse a ele, seus pecados estão perdoados. Agora,
O que é mais fácil dizer: levantem-se e andem, ou seus pecados estão perdoados. Agora, levante-se e ande. Você está curado em nome de Jesus. Ele o fez, e sim, foi realmente incrível ver isso acontecer. Uau! Sabe, eu posso ver o amor de Cristo através de você, Robert. Teremos a honra de pedir para você orar por nossa audiência. Acredito que muitas pessoas serão curadas como resultado da oração do Robert por vocês. Mas antes de chegarmos lá, tenho uma última pergunta para você, Robert. E depois convidarei você a orar por nossa audiência e pela cura daqueles que estão assistindo. Seu corpo foi curado de maneira milagrosa. Quero dizer, você passou de não conseguir andar. Estava paralisado. Seu rosto, seu crânio, seus olhos. Conte-nos sobre todas as sequelas desse acidente grave das quais você foi curado pelo poder de Deus. Bem, da base do meu crânio até o topo das minhas órbitas oculares, eu tinha mais de 200 fraturas no crânio. Quebrei ambas as órbitas oculares. Meu nariz não estava mais ligado ao crânio. Quebrei meu pescoço. Rompi os nervos cranianos 5, 8 e 12. Quebrei o osso da minha orelha direita 2 vezes, e esse é o osso mais duro do corpo humano. Ainda me lembro de ter perdido a audição por um tempo e toda a sensação deste lado do crânio. Não conseguia funcionar direito porque o lado direito do meu corpo não respondia devido a todos os danos nos nervos. Eu caminho várias milhas por dia, ainda faço minha fisioterapia e vou à academia. Procuro ser o mais ativo fisicamente possível. No entanto, o lado direito do meu rosto não funcionava de jeito nenhum. Eu estava em Newport Beach, Califórnia, no Hospital Haag, para uma consulta com um médico especializado em nervos cranianos. A consulta inicial para o implante do nervo craniano no 5. No dia anterior a essa consulta, o lado direito do meu rosto começou a funcionar. Eu parecia que tinha tido um derrame. Todo o lado direito do meu rosto estava caído. Eu não conseguia sorrir, não conseguia usar nada do lado direito e não conseguia fechar meu olho direito por vários meses. Comecei a dizer às pessoas, no dia 12 de agosto, que Deus iria me curar. Quase toda a parte direita do meu rosto agora funciona. Meu olho direito consigo abrir e fechar independentemente do esquerdo. Recuperei a sensação e a audição em partes do meu ouvido direito e o lado direito do meu corpo está se curando muito. Muito bem. Eu tive uma lesão cerebral traumática, uma daquelas que, para acabar com todas as lesões cerebrais traumáticas, ninguém sobrevive. Eu morri durante o meu sono por causa de um sangramento interno dentro do meu cérebro. As pessoas não sobrevivem a um sangramento interno no cérebro. Deus me curou, me manteve vivo e esteve lá o tempo todo, ao ponto de eu ter visto anjos comigo vários meses depois do acidente, quando eu estava no hospital SLU. Eu me recuperei lentamente, e foi aí que um amigo meu, que havia quebrado o pescoço, me contou sobre a experiência dele. Ele é policial do Departamento de Polícia de St. Louis. Na verdade, foi detetive por 15 anos. Ele quebrou o pescoço em um acidente de moto muito parecido e me contou sobre sua jornada de cura através do poder da oração. Ele disse, é simplesmente um milagre. Depois que ele orou e chorou uma noite, na manhã seguinte, conseguiu mover a ponta do dedo indicador, só um pouquinho. No dia seguinte, um pouco mais, e no dia após esse, ainda mais. Aos poucos, todo o corpo dele se curou. Minha cura tem sido exatamente assim. Eu sei que Deus me disse, quando eu estava no céu, que Ele me curaria. Isso fez parte da conversa, que ainda é meio vaga em alguns aspectos. Parte da conversa com Deus foi que levaria tempo. Enquanto estou aqui sentado, tenho audição do lado direito do meu ouvido, o que eu não deveria ter. Tenho sensação em todo o lado direito do meu rosto e do meu corpo. Eu consigo funcionar como um ser humano normal. Ninguém realmente, eu deveria dizer que ninguém, mas é muito difícil perceber, porque eu não tenho cicatrizes no rosto. Como eu não tenho cicatrizes no rosto, é Deus protegendo meu rosto através dos anjos do céu. Após atingir um veado me atingiu. De alguma forma eu levantei a mão para o meu rosto, depois que o veado me acertou, quebrando todas as minhas costelas do lado direito, perfurando o meu pulmão direito. E eu bati a cabeça no asfalto, perdendo pele do meu corpo.
Mas, de alguma forma, Deus poupou meu rosto e fez com que minha mão se levantasse para protegê-lo, para que eu não ficasse completamente desfigurado. As pessoas dizem: é tão difícil acreditar que você passou por tudo isso. Isso é Deus. Não há como um humano que viaja a 80 milhas por hora, acertando um veado, conseguir levantar a mão para proteger o rosto enquanto cai de cara no asfaltão. Eu destruí o capacete pequeno que usava, e ele quebrou tudo ao redor, quase como se eu estivesse usando uma coroa de espinhos. Eu havia quebrado meu crânio completamente. Eu orei a Deus para me tornar mais parecido com Jesus Cristo e havia quebrado todas as minhas costelas do lado direito, perfurado meu pulmão direito e acordei no hospital. Meio hospital. Eu meio que sei como é carregar uma cruz, ter uma coroa de espinhos, ser crucificado e ainda com o pulmão direito perfurado. Porque é assim que está escrito nas Escrituras que Jesus morreu. Eu meio que sei exatamente como é, até certo ponto, viver isso como ser humano. É uma experiência realmente incrível. Eu agradeço a Deus por isso todos os dias. E agradeço de verdade por esta conversa, por falar com você, um verdadeiro crente que teve uma experiência muito semelhante. Só saber que não estou sozinho neste mundo com tudo isso. Eu conheci várias pessoas em minhas viagens. Uma delas é uma amiga extremamente próxima que diz a mesma coisa. Depois que ela viu o céu, ela se envolveu tanto nas Escrituras que isso se tornou algo que consumiu sua vida. Essa é a única forma que encontrei para descrever. Mudou completamente a minha vida. Obrigado. É inevitável que isso mude a vida de uma pessoa. Deus está libertando aqueles neste mundo que experimentaram o céu depois de morte clínica. Isso por si só é um milagre que se expandiu para muitos outros, para declarar que Deus não apenas existe, mas Deus é fiel e justo. Que o céu é real, Deus é real, Jesus Cristo é real. Agora, tenho o prazer, meu irmão, de convidá-lo a orar por nossa audiência. Eu sei que muitas pessoas estão agora pedindo uma cura de onde quer que estejam, e eu quase consigo entender isso. Há pessoas com todos os tipos de enfermidades. Gostaria de passar a palavra para você agora, Robert, para orar por nossa audiência, se puder, por favor. Claro. Querido Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Maria, a Mãe, José, o Pai João Batista, os arcanjos e anjos do céu, que realmente nos protegem a todos, venham até nós neste momento de necessidade e oração. Por favor, coloque em suas mãos curadoras em nossos corações, nossas almas, nossas mentes. Curem nossos corações, nossas mentes, nossas almas e nossos corpos. Curem-nos das coisas que sabemos que precisamos curar. Curem-nos das coisas que não sabemos que precisamos curar. Mas Deus, em Jesus Cristo, em todos os nossos corações e almas, nos envolva na luz de Deus. Proteja-nos, mantenha-nos seguros, levante-nos e cure-nos. Em nome de Deus, em Jesus Cristo, oramos. Damos graças sabendo que isso é verdade. Amém. Faça assim, Deus. Amém, 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 amém. E oramos que pela autoridade curadora de Jesus Cristo, todos os que se aproximaram dele quando ele esteve nesta terra foram curados. Alguns foram curados apenas pelo toque de suas vestes. Esse é o poder de cura de Jesus Cristo em sua vida. Portanto, agradecemos a você, Robert, por este testemunho incrível e pelo seu ministério em crescimento, pois sei que as coisas vão melhorar para você, ampliando sua voz para compartilhar o amor de Cristo com os outros. Muito obrigado, Robert. Foi um grande prazer estar aqui hoje. Obrigado, obrigado. Não tenho palavras para agradecer o suficiente e agradeço Deus por este momento, pois sei que esta é obra dele, nosso Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Apenas mais uma coisa antes de me despedir. Se você ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, e Robert falou sobre o fato de que ele teve esse relacionamento pessoal e transformador com o Senhor Jesus, que é seu Salvador. Jesus é seu Salvador. Jesus é meu Salvador.
Se você não conhece Jesus como seu Salvador, a Bíblia diz que você pode orar pedindo o perdão de Deus através de Jesus Cristo, pedindo ao Senhor Jesus, que se sacrificou na cruz por você, para perdoar seus pecados, as consequências desses pecados. E Jesus fez isso por você voluntariamente, mas você precisa se entregar a Jesus. Você precisa pedir a Ele perdão, porque, obviamente, todos nós pecamos. Assim, você convida Jesus Cristo para se tornar o Senhor da sua vida. Agora, uma vez que você faz isso, ocorre uma mudança, uma transformação, como vimos com Robert, e como eu também posso testemunhar. Isso é, você nasce de novo. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, mas eu já nasci. Como posso nascer de novo? Você sabe, Jesus estava falando sobre o renascimento espiritual do Espírito. Nosso Espírito, que recebe vida por meio de Cristo. Quando você entrega sua vida, pede perdão ao Senhor Jesus e pede que Ele tome o controle da sua vida. Ele coloca seu Espírito Santo dentro de você. Você se torna o que Jesus chamou de novo templo de Deus. Isso não é uma estrutura feita pelo homem, como nos tempos antigos do Velho Testamento. O Espírito Santo agora habita em você. Portanto, há uma celebração no céu por você que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Queremos celebrar com você, então, por favor. Acesse Randic.org e os conte sobre isso, para que possamos comemorar com você. Robert, alguma palavra final, antes que eu me despeça? As palavras finais seriam: Deus é real, Jesus Cristo é real, a Bíblia é real. Tudo isso é real. Seja curado em nome de Jesus. Amém. Essas são palavras poderosas e tão verdadeiras. Ok, agora aqui está a grande notícia. Se você está em Cristo Jesus, fique animado, porque o céu está no seu futuro. Cuide-se e que Deus o abençoe. Obrigado por ouvir. Por favor, curta e se inscreva. E se quiser mais informações, acesse nosso site em Randic.org, onde nossa missão é simples: compartilhar as boas novas do amor de Deus.